qual é a sua relação com o dinheiro? O que você acha? A palavra de Deus fala para nós que um dos assuntos que mais Jesus mencionou em seus ensinamentos foi a respeito de dinheiro. Muitas vezes a gente acha que falar em dinheiro não é nada espiritual, mas nós, como pastores, sabemos muito bem que dinheiro é algo tanto físico quanto espiritual. É algo material, mas também algo sobrenatural que pode mudar a história da nossa vida, nossas atitudes, sentimentos, emoções. Jesus falando sobre isso em Lucas 16:13 diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Portanto, não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui a palavra de Deus, o Senhor está dizendo muito bem que o dinheiro pode ser levado ao status de adoração. Muitas pessoas, elas não só desejam o dinheiro, mas elas adoram o dinheiro. Não sabem viver sem o dinheiro. Isso é uma coisa muito estranha, porque nós deveríamos não saber viver sem Deus. Nossa existência deveria depender de Deus e não do dinheiro. Mas o dinheiro, muitas vezes, ele exige uma devoção e uma adoração que custam a vida, que custam relacionamentos, famílias. Por causa do dinheiro, famílias são dizimadas, famílias são separadas, por causa da falta do dinheiro ou por causa também de muito dinheiro. E eu quero ler com você aqui também um texto falando em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 7, que diz: Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha o que a palavra de Deus está falando. Está dizendo que nós, quando viemos para este mundo, viemos nus, sem nada. E com certeza também voltaremos, sairemos dele sem nada. Então, é importante que nós tenhamos as coisas? Sim. É importante que lutemos para conseguir as coisas? Sim. Precisamos ter uma estabilidade, precisamos ter uma estabilidade financeira, precisamos ter uma vida abençoada para que possamos também abençoar outras pessoas. Mas isso não deve estar no sentido de adoração. O nosso coração tem que estar em Deus e não nas riquezas. Diz aqui a palavra que muitas pessoas que desejam tanto, querem tanto ser ricas, que elas caem em várias tentações, ou seja, elas fazem coisas erradas e só para conseguir o que desejam, que é a riqueza. Não importa pessoas, não importam princípios, nada. E essas pessoas caem em ciladas, insensatas, em golpes, né? Os quais afogam os homens em ruína e destruição. Porque o amor do dinheiro, diz aqui, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ouça bem o que diz aqui. Não é o dinheiro que é a raiz do mal, mas a Bíblia está falando que o nosso amor ao dinheiro,
que vira uma cobiça, um desejo desenfreado, que vira até uma adoração. Isso é o errado. Isso nos leva para longe de Deus e para longe também de termos uma vida abençoada. Não é verdade? Diz aqui que muitas pessoas a amarem tanto o dinheiro que elas esquecem de Deus e se desviam da fé. E depois vão se atormentar com muitas dores, muitas dificuldades. Isso a gente sabe, né? Então, quero deixar essa palavra para você hoje aqui. O Senhor quer que nós tenhamos vitória e prosperidade. Como ele falou para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. E através de ti, as famílias de toda a terra serão abençoadas. Nós devemos buscar a prosperidade para que possamos também ajudar outras pessoas, para que possamos ser ajudados e ajudar outras pessoas. Esse deve ser o desejo no nosso coração. A nossa vida financeira deve glorificar e exaltar a Deus e deve também abençoar pessoas, vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, busque a prosperidade, busque a vitória, mas sempre colocando Deus no coração. Nunca mamon, nunca avareza, nunca cobiça, né? Ame ao Senhor. A palavra de Deus fala que nós devemos amar, né, a Deus e aos homens. Nunca falou amar o dinheiro, né? Os dois mandamentos que resumem toda a lei de Deus: amar a Deus acima de todas as coisas e amar também o nosso próximo. Amém, querido? Então, que Deus abençoe. Use do dinheiro, mas não deixe o dinheiro usar você. Que Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus.